Graça e paz a todos, amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Peço que você tome seu lugar. E que nesse momento toda a reverência seja dada ao Senhor. Momento de adorarmos, glorificar ao nome dEle. Fique à vontade. Ofereça a Deus a sua melhor adoração, sua melhor canção, em nome de Jesus. Você que trouxe Bíblia, abra comigo aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Amém? Amém ou não amém? Amém? Estamos hoje iniciando 7 semanas de uma vida bem sucedida. E eu creio que você terá isso em tua vida, se você ficar bem atento a tudo aquilo que o Senhor nosso Deus Ele tem a dizer, a falar ao teu coração. Eu creio que você vai ter uma vida bem sucedida em nome de Jesus. Versículo 13, de 2 Coríntios capítulo 3, diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Nós temos a liberdade, diante de Deus, adorar a Ele. Se existir algum impedimento, algum véu, já não existe mais. Para aqueles que o aceitaram, para aqueles que se converteram ao Senhor. Então, se o véu está rasgado, você tem essa liberdade pelo Espírito de Deus para nessa noite adorar. Vamos começar essa adoração ao Senhor, orando a Ele, agradecendo já pela oportunidade que Ele nos dá. Feche seus olhos. Senhor Jesus, queremos nessa noite agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estar nesse lugar e adorar o Teu nome. Deus, encontre em nós, ache em nossos corações um sentimento de adorador, um sentimento, Senhor, de filho que te ama, que te deseja, que te quer mais que o ouro, mais que a prata. Em nome de Jesus. Recebe e aceite, Senhor, nessa noite a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. É isso que eu te peço nessa noite, te agradeço. E os filhos louvem com suas palmas ao Rei. Com toda a sua força. Eu não quero ser sempre eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero
Eu não quero ser adorado, pois eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe uma que te brilha, em minha vida é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que só tu és. Só tu és santo. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, pois eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe uma que te brilha, em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és.
das águas paradas da minha alma. Me leva como teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. E então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade-me a escuridão, aonde me escondo. E me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor.
persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. E então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. É que tudo seja como pedra, como arado tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir, até que tudo seja como pedra, comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça e que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus.
canção. Que nós venhamos amar a Deus de tal forma que a nossa vida seja considerada como perda. Não existe nada mais atraente do que a presença de Deus. E não existe nada no mundo que valha mais a pena do que estar diante de Jesus. O lugar mais alto que nós podemos alcançar é estar aos pés de Jesus. Essa canção começa a falar que, ó Deus, ensina-me a entender que quando eu perco eu ganho, quando eu morro eu vivo, porque eu estou em Ti. Ó Espírito Santo, nós consideramos a nossa vida como perda, para que a Tua vida seja vivida em nós, para que nós sejamos como as Suas mãos e como os Seus pés aqui nessa terra. Não existe, ó Deus, nada que possa pagar o Teu sacrifício na cruz por nós. Então o mínimo que podemos oferecer é a nossa vida diante do Teu altar. Por isso que nós cantamos essa canção. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Em Ti, ó meu Jesus. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Em Ti, ó meu Jesus. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, e viver em Ti é meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, que viver em Ti é meu descanso. Prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Prossigo para alcançar. Eu prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Em Ti, ó meu Jesus. E eu prossigo para o alvo, é você, Deus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Em Ti, ó meu Jesus. Nada vai me separar do Teu amor, do Teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do Teu amor.
vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar. Em ti vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Todos os dias nós lutamos para poder estar nos braços dele. É uma luta. Cada dia nós temos que vencer o pecado para poder viver a vontade dele. Só a graça desse Deus para levar cada um de nós a viver a vontade dele. Se não fosse o Senhor, que seria
de nós. Mas graças e bondade dele, nós conseguimos lutar com sua ajuda. E com pouca força, mas com a ajuda de Deus, nós conseguimos vencer. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amado, nós iremos agora para o nosso momento de dízimos e oferta. Você que trouxe uma oferta ao Senhor, um dízimo, quero que você prepare. E antes de você trazer até aqui à frente, eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus, do livro de Números, capítulo 15. Números capítulo 15, o versículo de número 20, diz assim: das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como uma oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Primícia é aquilo que é primeiro, né? Quando vem na nossa mão. No versículo 20 diz que em suas gerações. É com entendimento que nós fazemos esse ato. Não quero dizer que se você fizer isso, você vai ficar mais rico, não. Eu creio que a bênção do Senhor ela está sobre aqueles que o têm. E Ele ajuda e dá força até alcançar. Mas eu quero que você traga a tua oferta em forma de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez a teu favor. Amém? Se você preparou, pode trazer em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos, com gasofilaço, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, Deus, sobre essas finanças, cada oferta aqui, Senhor, lançada. Sabemos que foi com muito amor, Senhor, de coração que teus filhos puderam cooperar com a tua obra. Senhor, nada mais é para poder, Deus, que a tua obra dê continuidade, para que todas as necessidades vão ser supridas, Pai, em nome de Jesus. Por isso pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada, Senhor, dinheiro que aqui, Deus, foi depositado. Também quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada um, Senhor, que pôde cooperar. Também aqueles que não puderam, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida abundantemente, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Graças a Deus. Igreja, nós estamos aqui no primeiro dia dessas 7 semanas, hein? Uma vida bem sucedida. E eu creio que vai ser bênção para nossas vidas. Antes de chamar a bênção da noite, podemos ver algumas mudanças, né, aqui, com muita dificuldade, que nós somos, ainda tem algumas coisas a ser feitas aqui, tentar até a semana que vem terminar, mas nós estamos conseguindo dar a cara nova à casa de Deus, para que possamos ter um lugar mais agradável para adorar a Ele, né? Falta tanta coisa, tantos sonhos, né? Eu já falei do pote e tantas outras coisas aqui que há uma necessidade, mas na medida que o Senhor vai nos dando graça, nós iremos conseguir fazer o melhor para o Senhor. Amém? Eu queria chamar aqui o Rodrigo, Rodrigo, que será aquele que irá trazer a primeira mensagem dessas 7 semanas. Amém? Creio que Deus já colocou algo no seu coração. Temos aí já o tema dessa mensagem, né? Eu queria também pedir, antes de o Rodrigo iniciar, a Chloe vai estar distribuindo aí uma folha. Você que trouxe caneta, que lembrou, anote aí tudo aquilo que lhe chamar a atenção nessa mensagem, para você guardar tudo aquilo que Deus ele irá fazer na tua vida, tá? Então a Chloe vai estar distribuindo uma folha aí. E você que não trouxe caneta, eu acho que tem um lápis aí com ela, tá? Marca aí. Depois você vai olhar e ver o que Deus fez na tua vida até o fim dessa campanha, tá?
Serão 7 semanas de mensagem para o teu coração, algo que irá te dar direção. Amém? Eu queria que você que já está com a folha em mãos, estendesse as tuas mãos aqui para a vida do Rodrigo e declarasse a bênção sobre a vida dele e que Deus ele venha usar ele poderosamente. Senhor Jesus, quero colocar diante de tua presença teu filho Rodrigo. Deus, que será um porta-voz teu neste lugar, nessa noite. Deus, que ele diminua e que o Senhor cresça na vida dele, que tudo que sair da boca dele seja aquilo que o Senhor já, Deus, assim declarou para essa noite, para os nossos corações, para a tua igreja, Pai. Que possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor falar neste lugar. Deus, nós repreendemos qualquer, Senhor, impedimento nessa noite, tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor, o teu agir neste lugar. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho e sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Graça e paz, igreja, amém? Boa noite. Boa noite a todos que estão vivos aí. Está frio, não é? Mas glória a Deus por isso. Tirei a minha camisa de frio, mas me arrependi e coloquei de volta. Está frio. Está frio. Mas amém? Mas eu creio que o fogo do Espírito Santo irá aquecer nessa noite. Amém? Como o pastor Di já falou, não é? Primeiro dia, né, de 7 semanas, que uma vida bem sucedida. Né? Quem quer uma vida bem sucedida aí? Glória a Deus. Todos querem, né? Mas para nós termos uma vida bem sucedida, muitas das vezes nós temos que renunciar a muitas coisas. É bênção, né? É bênção, não é? Por que ninguém fala mais amém? 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 Vamos lá. Segunda Crônicas 15. Quinze, 3, partido 3. Fala para os irmãos que é um tremor e temor de estar aqui, e ainda ser o primeiro a trazer a palavra para vocês na campanha. Vamos lá, vamos ler? Todos acharam aí? 2 Crônicas 15, 3, 4. Amém? Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrasse. Amém? Vamos até aqui. Para nós entrarmos na parte que foi escrito, nós temos que entender o porquê dessa palavra. Nós temos que entender que foi uma parte que fala sobre a reforma realizada por Asa no momento. Asa foi o terceiro rei de Judá, depois da divisão do reino. Seu reinado durou por 41 anos. Ele foi criado debaixo de circunstâncias, irmãos, desfavoráveis para a produção de uma monarca piedosa, sábia e zelosa. Seu pai era o rei Abias e sua avó Maaca, a quem Asa depois dessa dignidade por causa de sua idolatria e imoralidade. O que caracterizou o reino de Asa foi a grande e corajosa reforma que ele realizou em Judá. Por mais que o rei Abias tentasse consertar seu pai Roboão e sua mãe Maaca, pouca coisa conseguiu fazer. Para vocês entenderem um pouco, Judá estava passando por uma reforma, porque o povo
era um povo idólatra no momento. Mas como encontrar o verdadeiro Deus? Nessa série, irmãos, de 7 semanas que vai haver nessas todas quarta-feira, devemos considerar alguns dos segredos da vida bem-sucedida. É claro que ninguém pode começar a viver com sucesso sem conhecer a Deus. Antes de mais nada, devemos entender como podemos conhecê-lo. O assunto é trazido diante de nós, como foi lido em 2 Crônica 15, a partir do 1º até o versículo 19, e é indicado nos versos principais acima. Existe somente um Deus verdadeiro, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 8, 6, diz assim: porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para que nós vivemos, e existe somente um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, por meio de que todas as coisas foram criadas, e por meio de que nós existimos. Irmãos, a maior bênção de qualquer um pode experimentar nessa vida é encontrar o verdadeiro Deus. Por que eu falo isso também? Muitas das vezes, eu não nasci num berço evangélico. Eu nasci num berço de uma religião africana, né, que falava que ali tinha Deus, mas eu andava com uma vida totalmente distorcida, errada. Né? Eu não quero aqui estar contando testemunho, haverá um tempo mais para frente que eu irei contar, mas o que acontece? Eu não tinha direção de nada. Né? Até hoje a gente conversando ali no serviço com o rapaz, eu contei um pouquinho do que eu fiz um tempo lá atrás. O rapaz olhou para minha cara e falou assim, meu Deus, como ainda você está vivo? Eu falei, é Deus, né? Quando Deus deu promessa, não tem quem morra antes da promessa, né? Só se você ficar fora da presença de Deus. Mas a maior tragédia é passar a vida sem nunca encontrá-lo. Graças a Deus, encontrei a minha esposa, que no momento ela estava afastada da presença do Senhor. Encontrei ela num baile, né? Lá no Irapuxá, que é mais antigo, conhece aí em meados de 1996, 97. Não é porque eu sou antigo não, tá? Eu sou novo, só tenho apenas 18 anos. Tá? Mas, no Irapuxá, né? Eu conheci minha esposa, olha só o que Deus fez. Minha esposa se afastou, me conheceu, voltou para Cristo, né? E ali, continuamos namorando e encontrei a Deus. Né? Muitas das circunstâncias que Deus faz, e graças a Deus estou até hoje aqui firme. Em nosso versículo-chave temos uma breve descrição de uma fase da história de Israel. Mas também ele escreve milhares de pessoas em todo o mundo. Através dessas 7 semanas, iremos aprender muito sobre o que é viver uma vida bem-sucedida. Só encontramos o que perdemos. Não é isso, é verdade, irmãos? Só encontramos o que perdemos? Se você não perde, você não encontra. Não é isso? Ou estou errado? Ou você que está frio, mas vamos lá, vamos interagir. Amém? Então, e os israelitas já não tinham mais Deus como seu Senhor e seu Deus, como foi falado. Eles se afastaram de Deus e começaram a viver uma vida de idolatria e imoralidade, né? Então, o que eles estavam? Eles estavam sem Deus, acreditando no Deus deles, né? E começou o declínio dos israelitas naquele momento. Então eu vou contar para vocês 4 tópicos, né, que quero que você anotem. São 4 tópicos que eu querei passar para vocês, para você começar a ter uma vida bem sucedida. Ele estava sem um verdadeiro Deus. O versículo 3 nos diz que isso era verdade para eles. Por muito tempo os israelitas viveram sem Deus. Olhem lá em versículo, em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 12. Efésios 2, 12. É complicado, irmão, uma terra que tinha suas promessas
E mesmo assim eles acreditavam em outros deuses. Não tinha como dar certo. Naquele tempo, Efésios 2,12 diz assim: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinha parte na sua aliança, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Essa é uma descrição, irmãos, perfeita de multidão de pessoas hoje em dia. Eles estão vivendo sem Deus. Eu falo isso porque na semana passada eu estava trabalhando em outro salão lá no Parque das Bandeiras, e ali apareceu um rapaz, morador de rua, que ali entrou ali no salão e começou a jogar até sinuca com o Pedro, e depois disso ele saiu, eu estava lá atrás. Aí eu peguei e falei: rapaz, vou atrás daquele homem. Sabe aquele negócio que dá assim dentro da pessoa? Eu falei: vou correr atrás desse rapaz. Só que aí eu falei: Pedro, onde está esse rapaz? Pedro ele já tinha ido e estava na frente do supermercado, da onde ali 2 rapazes que trabalhavam comigo ali, começou a falar para ele, começou a evangelizar, falar de Deus para ele. Sabe o que ele falou, irmãos? Que não conhecia esse Deus. Ele falou: irmãos, eu não sei quem é esse Deus que você está falando. Eu não sei quem é esse Deus que você fala que pode mudar a minha vida. Me apresente ele. Ali o rapaz pegou, apresentou, evangelizou ele ali, mostrou para ele quem era Jesus, o que Jesus fez na vida dele. Um rapaz que começou no mundo errado, jogador de futebol, só que hoje vive cortando o cabelo lá no salão. E ali apresentou esse Jesus para ele. Aí ele olhou assim e falou: pô, esse Jesus é bom, como é que eu faço para ter ele na minha vida? Ele falou: é fácil, irmão, é só você aceitar ele aí, ó, vai aqui, ó. Aí pegou ali o rapaz, orou por ele ali, falou que estava com fome, foi lá dentro, comprou uns pão para ele, deu suco, e ali o rapaz agradeceu. E é isso que acontece, irmão. A gente achamos que ainda muitas pessoas já conhecem Deus aí fora e não conhecem. Esta é uma descrição perfeita, como eu falei. Não procure o Senhor exceto em tempos de emergência. Ainda assim, Ele, Deus, não é bem recebido em suas vidas. Quer dizer, o povo só procura o Senhor no momento de dificuldade. É muito fácil, irmãos, onde as coisas apertam, nós procurar Deus. Muito fácil isso. Os israelitas ainda acreditavam na existência de Deus, e eles experimentaram e se beneficiaram de suas providências. Mas apesar de tudo, eles estavam sem o verdadeiro Deus. Não nos é dito que eles estavam sem um Deus, pois todos adoraram algum tipo de Deus. O Deus do ego, dinheiro, prazer ou ambição. Foi isso que eu tinha falado para vocês no começo. Israel, ele tinha um Deus, mas não era o Deus verdadeiro. É o Deus da ambição e do dinheiro. Irmãos, muitas das vezes isso é nossa vida. Só que nem eu falo, muitas das vezes Deus estreita, aperta a situação de nossas vidas, para nós sabermos que nós temos um Deus verdadeiro. E isso aconteceu com o povo de Israel. Teve que acontecer tudo o que aconteceu com eles, Deus levantar um rei, que ali tentou mudar, e graças a Deus conseguiu. Essas palavras do versículo 3, portanto, são descritivas para muitas pessoas. Por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Eu andei por muito tempo sem conhecer o Deus verdadeiro. Israel também andou. Nenhuma pessoa consegue viver sem se alimentar por muito tempo. Você consegue viver sem se alimentar por muito tempo? Eu não consigo, irmãos. Eu falo para você, quando o pastor fala que vai começar o jejum, eu já começo a ficar preocupado. Rapaz, eu trabalho ali em pé, trabalho ali cortando o cabelo, e é uma benção. Quando a gente começa a fazer jejum ali, começa a aparecer Coca-Cola, pão com mortandela, parece que o diabo atenta a gente ali para ver se a gente consegue quebrar, mas a gente resistimos ao diabo e ele fugirá de nós, e eu consigo lutar. Note-se que se não nos alimentarmos corretamente, trazemos sério risco à saúde. Se você não tiver uma vida
uma alimentação regrada, correta, o que vai acontecer com vocês? Diabetes, começa tudo que é et, né, na nossa vida, né, Beth? Diabetes, aí vem pressão alta, começa a vir uma série de doenças na nossa vida. Eu sei porque, graças a Deus não, né? Porque não é filho de Deus, eu só tenho pressão alta, mas porque também não tem como não ter, né? Eu estou um pouquinho fora do peso, mas eu estou correndo aí, estou fazendo um esforço, graças a Deus, logo a gente vai conseguir. Jesus é o pão que alimenta, Ele é o verdadeiro alimento que você precisa. Uma vida bem sucedida só pode existir se Deus for causa desse sucesso. Permita que Deus seja o réu, Senhor, deixe Ele te conduzir para uma vida bem sucedida, irmãos. Nós não temos vida bem sucedida se nós não tivermos Deus em nossa vida, se nós não começarmos a entregar todos os nossos planos, todas as nossas metas na mão do Senhor. Muitas das vezes eu já tentei trilhar um caminho que não deu muito certo lá na frente. Sabe por quê? Porque eu estava sozinho. Eu não tinha colocado Deus. Muitas das vezes eu achava eu suficiente demais para conseguir, só que eu não conseguia. Foi difícil eu começar a entender. Só que eu tive que entender. Mas para mim entender, irmãos, eu tive que passar um processo muito grande. Segundo, eles estavam sem sacerdote que o ensinavam. Israel, Judá, naquela época, eles estavam sem ninguém para que pudesse ensinar. Um sacerdote que ensinasse era alguém cujo o dever era ensinar ao povo a verdade de Deus. O sacerdote tem uma grande importância na vida dos discípulos, pois são eles que Deus usa para cuidar, aconselhamento, dar direção e interceder. Mas a maioria das pessoas está fora da influência desses sacerdotes. Eles não frequentam a igreja ou ouvem uma exposição das Escrituras. Não leem a Bíblia ou tipo de literatura que os informaria sobre a verdade de Deus. Tem pessoas, irmão, que olham o sacerdote como uma pessoa que mete o bico aonde não é chamado. Não é verdade? A falta de sacerdote na vida de um cristão leva ao perigo. Quando você não tem um sacerdote a quem possa te ajudar, você não vai muito longe. Se você não tiver alguém em quem confiar, além de Deus, porque muitas das vezes as pessoas acham que só Deus nós podemos confiar, mas nós temos os pastores. Graças a Deus, hoje eu levanto a mão e agradeço aos pastores que eu tenho. Eu fiquei sabendo aí, quando chegou no meu ouvido, que o pastor ia arrancar minha orelha essa semana, não é? Graças a Deus eu me consertei antes, né? Voltei, né? E porque tudo dizia, né? Quando tudo diz que não, estava dizendo que não e eu continuava no não. Por quê? Eu achava que ali era o lugar certo, né? Mas aí quando eu me assentei e conversei com a minha esposa, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa de oração. Ela chegou para mim, chegou o momento de você mudar o seu caminho. Está na hora de você sair. Eu falei, não vou sair daqui não, porque eu estava, como se diz, ali estava bom para mim. Estava vindo pouco, mas estava vindo. Só que, irmão, eu me contentei com pouco, e no Deus que nós temos não é Deus de pouco. Né? E eu falei, não, eu vou continuar aqui, eu vou continuar, e Deus sempre falando, quando no mar teu nome na minha cabeça, é o momento de você sair, está na hora de você ir embora, olha a circunstância, olha o que está acontecendo e você ainda está continuando no mesmo lugar. Não, só foi declínio. Até eu chegar e falar, não, Senhor, é o momento de eu sair. E ainda assim colocaram dúvida, ponto de interrogação na minha cabeça, no ato do dia que eu conversei, falando que eu não era suficiente, eu não era bom para aquilo que eu estava fazendo. E eu falei, não. Eu sou bom, não é que dizer que eu sou bom, mas eu me garanto naquilo que eu faço. E eu creio que com Deus na frente eu vou conseguir. E graças a Deus essa semana eu estou conseguindo. Falando para vocês o que, quando eu coloquei Deus na frente, as coisas mudaram. Porque semana passada eu tirei um valor de R$100 a semana toda. Vamos dizer assim, cortando o cabelo. R$100 a semana toda. Hoje é uma quarta-feira. Até hoje eu já fiz mais
Já fiz mais do que eu fiz a semana toda, na semana passada. Quando a gente coloca Deus na frente, a gente consegue ver. A gente consegue, nós conseguimos ver o que Deus pode fazer na nossa vida. Efésios, em consequência disso, há uma terrível ignorância das coisas de Deus. E a maioria das pessoas estão perdidas em relação ao caminho da salvação de Deus. Vamos lá, vamos ver em Efésios 2, a partir do 7. Efésios 2, a partir do 7 até o 8. Irmãos, eu falo para vocês que eu estou com a mão gelada. É tremendo, irmão, a gente está aqui na frente. Mas Deus é conosco. Efésios 2, 7 e 8 diz assim: Deus se fez isso para mostrar em todos os tempos no futuro a imensa grandeza de sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Por não ter um sacerdote que lhe ensinasse, muitos ficam se esforçando, gastando energia, sem saber que o esforço já foi feito na cruz. Em Cristo, como foi cantado o terceiro louvor, que foi cantado neste lugar. Cruz, Cristo já fez por nós, o véu se rasgou, como o pastor falou. Muitos experimentam o gosto da religiosidade, mas muitos poucos conhecem o caminho da salvação, como é revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 4:12 diz assim: a salvação só pode ser concedida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Irmãos, não tem, é só Deus. Eles estavam sem lei, o terceiro, eles estavam sem lei. Vocês estão conseguindo entender? Eu falo um pouquinho rápido, né? Mas está dando para entender, não está dando? Vocês estão conseguindo anotar? Estão conseguindo? O versículo 3 nos diz isso: os sacerdotes eram os guardiões da lei. E ficar sem um sacerdote significava, portanto, estar sem a lei. Se alguém quisesse conhecer a lei naqueles dias, teria que ir a um sacerdote. Mas hoje, irmão, graças a Deus, nós temos a sua lei e a sua palavra, que a Bíblia. Nós temos todos escritos aqui. No entanto, a maioria das pessoas não lê a Bíblia. Portanto, elas estão sem quem? Sem a lei, sem a presença de Deus. O que adianta, irmãos? Nós temos uma Bíblia, ou até mais do que uma. Eu tenho em casa umas 5 ou 6 Bíblias. E não pegar para ler, ou até mesmo deixar aberta no Salmos 99. Irmãos, eu já entrei até na casa de crente cristão. Quando eu cheguei lá, o Salmo 91 estava aberto na casa da pessoa. Tem pessoas que mal sabem que Jesus, ele foi, como se diz, o Salmo 91 foi usado para afrontar Jesus antes de ir à cruz. E muitas pessoas colocam lá o Salmo 91 e deixam aberto. O que isso quer dizer, irmão? Uma religiosidade. Porque nós temos que carregar a palavra da lei no nosso peito, no nosso coração e na nossa mente. No Salmo 1, a partir do 2º versículo, diz assim: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Irmão, sabe o que eu faço aqui? Eu venho estudando há algum tempo atrás com o povo judeu, né? Alguns são até de Israel, que eu estava aprendendo o hebraico literal. E o que acontece? Eles
desde a criança nasce, começou a entender, começou a ler, eles começam a ler a Torá. Eles desde pequeno, eles ensinam ao filho o caminho correto, que eles acham que é correto. Eles colocam, eles leem a Torá, né? Muitos deles leem ao Alcorão, né? Que é o livro deles, e eles, eles sabem de cor e sorteado. Muitas das vezes eu fico até envergonhado. Se falar no livro de Gênesis 1, que a gente já sabe o que está escrito, o menino de 6, 7 anos, ele sabe o que está escrito. Muitas das vezes nós não sabemos o que está escrito ali. A lei é o padrão de Deus do que é certo e errado. Você só vai saber o que é certo e errado para a nossa vida, se nós começarmos a meditar. Irmãos, eu falo para você assim, quando nós compramos uma TV ou algo que a gente não sabe mexer, o que a gente vai ler? Ele vem lá um manual, né? E a gente começa a ler o manual. Ali, senta, lê, esse botão serve para isso, esse aqui serve para aquilo. Por que nós não lemos a Bíblia para saber? Está aqui, irmãos, está tudo escrito aqui para a gente ter uma vida bem sucedida, o caminho que nós devemos andar. Só que é difícil nós pegarmos isso aqui, dá sono quando a gente pega para ler a Bíblia. Não dá sono? Quando a gente pega a Bíblia e começa a ler, parece que cai assim na nossa testa, ou o celular que nós estamos lendo, o celular cai, bate, acabei dormindo. Né? Mas se a gente ficar na frente da TV vendo algo, a gente consegue assistir, não consegue? Eu já não consigo, a minha esposa está aí. Eu começo a ver o filme, eu só vejo o começo e o final, porque o meu eu já dormi nele todinho. Né? Mas a Bíblia nós não conseguimos ler. Mas a grande maioria das pessoas toma o seu padrão de mídia como o jornal, o rádio, a televisão e os seus influenciadores. Portanto, como o padrão de Deus foi rejeitado e o padrão do mundo, o do homem foi aceito, nossa civilização se tornou cada vez mais corrupta. A grande necessidade e desafio hoje é voltar à Bíblia, o verdadeiro padrão. O único livro que contém a verdadeira revelação de Deus e de seu amor, sua graça, seu Filho e seu modo de salvar homens e mulheres. Bíblia. Não tem outro o que a gente querer. No quarto, mas antes de a gente entrar no quarto, eu falei sobre o manual, né? E a gente tem medo de quando a gente compra uma TV ou até um carro. Eu lembro nossa, eu estou voltando muito lá atrás. Em meados de 85, 86, lançaram um carro a álcool. Se eu não me engano, era o Passat e o Gol a ar. Que eles começaram a inventar o álcool porque eles queriam que o álcool levantasse para não sair do padrão da gasolina. O que acontece, irmão? Se você colocar gasolina no carro, o que vai acontecer com o carro a álcool naquela época? Você ia acabar com as peças todinhas do carro ali no motor e ir embora. A gente tem essa na nossa mente que a gente não pode colocar álcool no carro. Hoje nós podemos, mas naquela época não podia. Se a gente, uma TV antigamente era só 110 ou 220, hoje é megabivolt. A gente sabe, se a gente pegar uma TV 220 e ligar no 110, ela queima. Eu sei que eu acho que 220 no 110 não queima, invertido, mas se você inverter, ela queima. Então a gente tem esse receio, tem esse medo de queimar a TV ou quebrar um carro, mas a gente não tem medo de quebrar a lei de Deus. Quarto, irmãos, quando o problema chegou, eles se voltaram para o Senhor. O versículo 4 nos diz isso. E no versículo 5 e 6 descobriram que o problema veio porque eles haviam deixado Deus fora de suas vidas. O problema sempre virá na vida daqueles que rejeitam o Senhor, irmãos. Se você rejeitar o Senhor, não tem para onde você correr. O problema ele vai chegar. Observe que foi o Senhor que enviou o problema. Foi o seu julgamento sobre o pecado e o seu método amoroso de levá-los a voltar para Ele. Agora para você entender, para nós voltarmos ao Senhor, Deus colocou Ele, foi julgado, julgou o povo.
deu um problema para o povo, né, que estava passando ali, e olha só o amor de Deus, para que a gente veja o quê? Tem um alvo para nós voltarmos a Ele. Veja no que diz no final do verso 6, Deus trabalha assim hoje. Vamos lá, para a gente ler aqui no versículo, para a gente não ficar só na palavra, diz assim: nações. Rapaz, eu acho que eu estou precisando de um óculos, não estou? Nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Toda espécie de desgraça estava sobre o povo de Judá, sobre aquela terra. E eles muitas das vezes enviam problema a Deus, muitas das vezes enviam problema para a vida de um homem, a fim de que ele, aquele homem, que por muitos anos viveu apenas para si mesmo, possa voltar para o Senhor e encontrá-lo. O filho pródigo, nós podemos ler lá em Lucas 15, 11 e 24, o pródigo tinha que cair em si antes de estar pronto a voltar ao pai. Se você sabe a história do filho pródigo, né? Então sabe o que aconteceu na vida dele, para ele voltar para o pai. O que aconteceu? Pegou a sua herança, se eu não estiver enganado, saiu, gastou tudo que tinha que gastar. Quando viu que não tinha nada, vou voltar para o pai. Ele retornou para o pai, mas antes disso acontecer, ele teve que cair em si. Ele teve que passar o que foi passado, o filho pródigo. Para uma ilustração mais detalhada dessa verdade, leia o Salmo 106. Salmo 106, quem pode ler? Aqui. Salmo 106 diz assim: aleluia, deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade no teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegra-me com a alegria do teu povo, e louva-me com as tuas heranças. Irmãos, eles foram severamente castigados, voltaram-se para o Senhor. Então, o que aconteceu? Eu venho aqui explorar um pouco o que aconteceu de tudo isso que foi falado. Uma coisa eu tenho em minha vida, porque eu passei no momento em que eu peguei a Covid. Enquanto isso, você chamou, vou ver para calor, né? Quando eu peguei a Covid-19, aonde ali eu já tinha perdido a minha cunhada, e peguei ali e fiquei internado 5 dias ali no Hospital CREI. E ali, irmãos, o que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: eu conhecia o Deus de falar, mas eu não conhecia o Deus de andar lado a lado com Deus. Eu parecia o povo que conhecia a letra, mas eu não conhecia o que Deus podia fazer. Eu pensava que estava andando com Deus no caminho correto, mas eu só reconheci quando eu caí no hospital. Por que eu falo isso, irmãos? Eu confiava mais nas pessoas do que confiar em Deus. Eu tinha amigos que eu pensava que eram amigos, só que eu esquecia de Deus. De tudo que eu corria atrás, eu pedia primeiramente aos amigos, eu não pedia a Deus. A minha esposa falou: um dia você vai passar por uma prova que você vai conhecer Deus verdadeiramente. E ali, quando eu fui diagnosticado com a Covid-19, na realidade falaram que eu estava com uma pneumonia, a pressão 21/14.
370 de diabetes. Que o médico olha para minha cara e fala: você está vivo, irmão, porque Deus quer você vivo. Porque tudo isso que está acontecendo para você, pessoas menos do que isso já embarcaram, já foram. E você se encontra com 62% do seu pulmão comprometido. Você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. E no momento que eu estava lá, esses 5 dias, eu não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Mas as pessoas que eu pensava que eram meus amigos, não eram meus amigos. Aquelas pessoas que bateram nas minhas costas e falaram: quando você precisar é só gritar. Nenhum deles vieram. Eu fiquei ciente das coisas que estão acontecendo depois que eu saí do hospital, porque lá dentro não tinha comunicação com ninguém. E quando eu cheguei para minha esposa, eu falei: quem foi que nos ajudou? Tal pessoa, algumas pessoas que eu não conhecia. Veio ajuda até do Nordeste, do Norte para nós. Eu não sabia quem era. Mas as pessoas que eu falava, quando eu contar, quando precisar, estará, é só chamar. Nenhum deles. Por que, irmãos? Eu tive que passar por isso. Porque eu tenho um Deus que pode mudar situações. Eu tenho um Deus que pode curar. Eu tenho um Deus que pode levantar. Eu tenho um Deus que pode fazer de tudo em nossas vidas. Mas eu confiava em amigos. E não foi muito longe. Graças a Deus, eu falo que nem o povo de Judá passou por essa situação. Logo mais na frente, reconheceu que tinha um Deus. Eu também passei por essa situação e reconheci o que Deus pode fazer na minha vida. Hoje eu fiquei ciente com um amigo meu mais próximo, aquele que mais me ajudou. Esse eu posso chamar de amigo. Está na UTI. Está com Covid. 52% do pulmão comprometido. E eu sei que ele está vendo essa pregação nesse momento. Se ele não está vendo, vai chegar até ele. E eu creio que o mesmo Deus que fez um milagre na minha vida, eu saí de lá com a plaquinha, eu venci a Covid, Ele também vai sair para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, a conclusão desse estudo, eles encontraram o verdadeiro Deus. No verso 4, há 3 palavras que nos dizem como encontrar Deus, ou mais corretamente, como ser achado dele. Nós devemos, primeiro, afastar-se do pecado e do ego que nos destrói. 1 Tessalonicenses 1,9. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem, e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Segundo, irmãos, buscar o Senhor e o seu perdão. Eu tive que reconhecer que estava errado. Reconheci o meu erro, pedi perdão para Deus e vi o que Deus pode fazer em minha vida. Isaías 55:6 diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-los. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Ele nos perdoa completamente, irmãos. Quando você reconhece, eu reconheci que Ele podia fazer e que eu tinha que mudar a minha vida, Ele me perdoou. Porque procure a ajuda de Deus e quando podem achá-lo. Se eu tivesse morrido naquele momento, sabe onde eu estava naquele momento? Hoje, com certeza eu não estaria no céu. Com certeza eu não estaria no seio de Abraão. Porque eu tinha convicção que eu conhecia o Deus de falar, mas eu não seguia o Deus verdadeiro. Encontrar o verdadeiro Deus em 2 Crônicas 15, 2, 4 e 15. Quantas maravilhas acontecem na vida dos que voltam para Deus.
Buscar o Senhor e o acharão, em 2 Crônicas 15:4. Irmãos, buscar ao Senhor e o acharão. Quando eu busquei ao Senhor, eu achei no momento da minha aflição, no momento da dificuldade. Vida bem-sucedida queremos, irmão. Quem não quer vida bem-sucedida? Todos nós queremos. Há uma busca desenfreada por tal vida. O ser humano só terá sucesso quando encontrar o verdadeiro Deus. Deus é o maior sucesso que você pode encontrar. Busca o Senhor. Ele quer ser achado por você. Quem quer encontrar Deus? Se você quer encontrar Deus, fica de pé no nome do Senhor. Se você está aqui nessa noite, e você que está não vendo em casa, Deus está neste lugar. Esses são, irmãos, os caminhos para você ter uma vida bem-sucedida a Deus. Renúncia. Você tem que renunciar aos seus deuses. O verdadeiro Jesus. É nessa noite, irmãos. Não adianta nós queremos ter uma vida sucedida se não tivermos Deus em nossa vida. Não adianta nós queremos caminhar com nossos passos, como diz, caminhar sem Deus, irmãos. Nós não iremos chegar em lugar nenhum, porque nós não temos uma bússola, nós não temos o norte. Nós iremos ficar perdidos como o povo de Israel ficou 40 anos vagando pelo deserto, aonde o trajeto era menos de 7 dias, irmãos. 40 dias, mas eles estavam lá 40 anos andando. Por quê? Esqueceram que eles queriam fazer da sua própria vontade. Ficaram perdidos, irmãos. Se você, nessa noite, Jesus, Deus é uma bússola para você nessa noite. Hoje Deus quer te colocar no norte, quer te colocar no caminho certo, que é Ele, Jesus, nessa noite. Aleluia. Cante com convicção nessa noite. Cante com convicção. O meu orgulho.
bem-sucedida no emprego, em uma pessoa, num bem, e não vai encontrar, não vai achar. Vou te falar, você pode procurar o quanto você quiser, não vai encontrar. Não existe vida bem-sucedida sem um Deus que é tão grande, um Deus de amor. Não existe. Digão falou algo muito interessante aqui a respeito de ouvir falar de Deus, mas foi necessário algo acontecer na vida dele para ele poder conhecer Deus verdadeiramente. Às vezes nós ficamos 10 anos, 20, 30 anos dentro da igreja e não conhecemos a Deus. Só ouvimos mensagem, ouvimos pregações, mas não conhecemos a Deus. Vida bem-sucedida, eu quero, mas como encontrar? Eu só vou ter ela quando eu achar a Deus. O causador dessa vida bem-sucedida é Deus. Quando eu encontrar a Deus, eu vou ter essa vida bem-sucedida. Primeiro passo é esse. Teve que acontecer algo muito ruim para que eles se voltassem ao Senhor. Não espera nada de ruim acontecer, não. Você tem a oportunidade a partir de hoje de dizer: não, eu vou me voltar sem que nada aconteça. Em nome de Jesus. Eu creio. Guarda essa folhinha aí. Semana que vem tem outra. E anota. Tudo que você anotou aí, guarda. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é bom. Guarda essa folha. E nós iremos na próxima semana dar continuidade. Amém? Coloca tua mão em forma de receber. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito, seja na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém. E graças a Deus, vai em paz. Glória a Deus.